Olá, muito prazer. Eu me chamo Ludmila. Seja muito bem-vinda a mais um dia do nosso plano de leitura da Bíblia. Hoje nós estamos no dia 239 e faremos a leitura dos capítulos 37, 38 e 39 do livro de Jeremias. Então vamos lá, capítulo 37. Jeremias na prisão. Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, foi designado rei por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele reinou em lugar de Joaquim, filho de Jeoaquim. Nem ele, nem seus conselheiros, nem o povo da terra deram atenção às palavras que o Senhor tinha falado por meio do profeta Jeremias. O rei Zedequias, porém, mandou Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maacéias, ao profeta Jeremias com essa mensagem: Ore ao Senhor, ao nosso Deus, em nosso favor. Naquela época, Jeremias estava livre para circular entre o povo, pois ainda não tinha sido preso. Enquanto isso, o exército do faraó tinha saído do Egito. E quando os babilônios que cercavam Jerusalém ouviram isso, retiraram o cerco. O Senhor dirigiu essa palavra ao profeta Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Digam ao rei de Judá que os mandou para consultar-me. O exército do faraó que saiu do Egito vai vir ajudá-los. Retornará à sua própria terra, ao Egito. Os babilônios voltarão e atacarão essa cidade. Eles a conquistarão e a destruirão a fogo. Assim diz o Senhor: Não se enganem dizendo: Os babilônios certamente vão embora, porque eles não vão. Ainda que vocês derrotassem todo o exército babilônio que está atacando vocês, e só lhes restassem homens feridos em suas tendas, eles se levantariam e incendiariam essa cidade. Depois que o exército babilônio se retirou de Jerusalém por causa do exército do faraó, Jeremias saiu da cidade para ir ao território de Benjamim, a fim de tomar posse da propriedade que tinha entre o povo daquele lugar. Mas quando chegou à porta de Benjamim, o capitão da guarda, cujo nome era Gerias, filho de Selemias, filho de Hananias, o prendeu e disse: Você está desertando para o lado dos babilônios. Isso não é verdade, disse Jeremias. Não estou passando para o lado dos babilônios. Mas Gerias não quis ouvi-lo e, prendendo Jeremias, o levou aos líderes. Eles ficaram furiosos com Jeremias, espancaram-no e o prenderam na casa do secretário Jonatás, que tinham transformado numa prisão. Jeremias foi posto numa cela subterrânea da prisão, onde ficou por muito tempo. Então o rei mandou buscá-lo e Jeremias foi trazido ao palácio. E secretamente o rei lhe perguntou: Há alguma palavra da parte do Senhor? Há, respondeu Jeremias. Você será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Então Jeremias disse ao rei Zedequias: Que crime cometi contra você, ou contra os seus conselheiros, ou contra esse povo, para que você me mandasse para a prisão? Onde estão os seus profetas que profetizaram para você? O rei da Babilônia não atacará nem a você, nem a esta terra. Mas agora, ó rei, meu senhor, escute-me, por favor. Permita-me apresentar-lhe a minha súplica. Não me mande de volta à casa de Jonatás, o secretário, para que eu não morra ali. Então o rei Zedequias deu ordens para que Jeremias fosse colocado no pátio da guarda e que diariamente recebesse pão da rua dos padeiros, enquanto houvesse pão na cidade. Assim Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Capítulo 38. Jeremias confinado numa cisterna. E ocorreu que Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, ouviram o que Jeremias estava dizendo a todo o povo. Assim diz o Senhor: Aquele que permanecer nessa cidade morrerá, pela espada, pela fome e pela peste. Mas aquele que se render aos babilônios viverá, escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor: Essa cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então os líderes disseram ao rei: Este homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nessa cidade, bem como todo o povo com as coisas que está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. O rei Zedequias respondeu: Ele está em suas mãos, o rei não pode opor-se a vocês. Assim pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. Mas Ebed-Meleque, o etíope, oficial do palácio real,
ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim. E Ebed-Meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe: Ó rei, meu senhor, esses homens cometeram mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: leve com você 3 homens sob as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sob as suas ordens e foi à sala que ficava debaixo da tesouraria do palácio. Pegou alguns trapos e roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços para servirem de almofada para as cordas. E Jeremias assim fez. Assim, com as cordas o puxaram para cima e o tiraram da cisterna. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Jeremias é interrogado novamente. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias e o encontrou na terceira entrada do templo do Senhor. Quero pedir-te uma palavra, disse o rei. Não me escondas nada. Jeremias disse a Zedequias: se eu der uma resposta, você não me matará? Mesmo que eu o aconselhasse, você não me escutaria. O rei Zedequias, porém, fez este juramento secreto a Jeremias: juro pelo nome do Senhor, de quem recebemos a vida, que eu não o matarei, nem o entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar sua vida. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se você se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, sua vida será poupada e essa cidade não será incendiada. Você e a sua família viverão. Mas se você não se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, essa cidade será entregue nas mãos dos babilônios, e eles a incendiarão, nem mesmo você escapará das mãos deles. O rei Zedequias disse a Jeremias: tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônios, pois os babilônios poderão entregar-me nas mãos deles, e eles me maltratarão. Eles não o entregarão, Jeremias respondeu. Obedeça ao Senhor fazendo o que eu digo, para que tudo corra bem a você e a sua vida seja poupada. Mas se você não quiser render-se, foi isso que o Senhor me revelou. Todas as mulheres deixadas no palácio real de Judá serão levadas aos oficiais do rei da Babilônia, e elas dirão a você: aqueles teus amigos de confiança te enganaram e prevaleceram sobre ti. Teus pés estão atolados na lama, teus amigos te abandonaram. Todas as suas mulheres e os seus filhos serão levados aos babilônios. Você mesmo não escapará das mãos deles, mas será capturado pelo rei da Babilônia, e essa cidade será incendiada. Então Zedequias disse a Jeremias: se alguém souber dessa conversa, tu morrerás. Se os líderes ouvirem que eu conversei contigo e vierem dizer-te: conta-nos o que disseste ao rei e o que o rei te disse, não escondas nada de nós, senão nós te mataremos. Dize: fui suplicar ao rei que não me mandasse de volta à casa de Jonatás para lhe morrer. Quando os líderes vieram interrogar Jeremias, ele lhes disse tudo o que o rei tinha ordenado que dissesse. E eles não lhe perguntaram mais nada, pois ninguém tinha ouvido a conversa com o rei. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi conquistada. Capítulo 39. A queda de Jerusalém. Foi assim que Jerusalém foi tomada, no 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês. Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército e a sitiou. E no 9º dia do 4º mês, do 11º ano do reinado de Zedequias, o muro da cidade foi rompido. Então todos os oficiais do rei da Babilônia vieram e se assentaram junto à porta do meio. Nergal-Sarezer, de Sangar, Nebor-Sazequim, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, um alto oficial, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Quando Zedequias, rei de Judá, e todos os soldados os viram, fugiram e saíram da cidade à noite, na direção do jardim real, pela porta entre os 2 muros, e foram para Arabá. Mas o exército babilônio os perseguiu e alcançou Zedequias na planície de Jericó. Eles o capturaram e o levaram a Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Riblá, na terra de Ramate, que o sentenciou. Em Riblá, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos seus olhos e também matou todos os nobres de Judá.
Mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. Os babilônios incendiaram o palácio real e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, deportou para a Babilônia o povo que restou na cidade, junto com aqueles que tinham se rendido a ele e o restante dos artesãos. Somente alguns dos mais pobres do povo, que nada tinham, Nebuzaradã deixou para trás em Judá. E naquela ocasião ele lhes deu vinhas e campos. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu ordens a respeito de Jeremias e Nebuzaradã. Vá buscá-lo e cuide bem dele. Não o maltrate, mas faça o que ele pedir. Então Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, Nebuzazban, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, um alto oficial, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia, mandaram tirar Jeremias do pátio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, para que o levasse à residência do governador. Assim Jeremias permaneceu no meio do seu povo. Enquanto Jeremias esteve preso no pátio da guarda, o Senhor lhe dirigiu a palavra. Vá dizer a Ebed-Meleque, o etíope: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Estou prestes a cumprir as minhas advertências contra essa cidade, com desgraça e não com prosperidade. Naquele dia elas se cumprirão diante dos seus olhos. Mas eu os resgatarei naquele dia, declara o Senhor. Você não será entregue nas mãos daqueles a quem teme. Eu certamente o resgatarei. Você não morrerá à espada, mas escapará com vida, porque você confia em mim, declara o Senhor. Finalizamos então mais um dia do nosso plano de leitura da Bíblia. Muito obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.